Eu estava na rede ainda quando o Banco Central começou a entrar no negócio. Uhum. E foi um rapaz lá me entrevistar. Eu falei assim, gente, esse rapaz está fazendo umas perguntas inteligentes. Eu acho que a gente devia ficar atento. Aí eu fui olhar para o mercado lá fora. 17 países o Banco Central já tinha começado a intervir no negócio de meio de pagamento. Olá, eu sou Luiz Pellegrino e você está no canal Connecting the Dots, o espaço onde as histórias se conectam e o improvável vira caminho. Lembre-se sempre dos 3 grandes Cs: curta, comente e compartilhe. Se ainda não for inscrito, por favor, se inscreva no canal, ative as notificações e venha ver o mundo de outras perspectivas. Hoje, eu trago o terceiro convidado, com muita honra, com muito orgulho, uma pessoa, um ser humano que eu admiro, um profissional exemplar e um executivo do segmento que é referência. Com muita honra, Henrique Capdeville. Henrique, obrigado por ter vindo. Uma honra, você sabe disso. Me diga, quem é Henrique Capdeville? Olá, Luiz. A honra é toda minha. Obrigado pelo convite. Obrigado por estar com o teu público, estar aqui falando para vocês. Quem é Henrique Capdeville? Boa pergunta, né? Nessa idade da vida. Tô completando esse mês 40 anos de carreira. Então eu te diria que hoje eu sou um cara que tem 3 coisas muito importantes na vida. A minha família hoje, meu time de futebol e os esportes em geral. By the way, meu time de futebol é o América Mineiro, não posso te deixar fazer o merchan do América. Grande coelho. E um cara que dedicou bastante da tua vida ao trabalho. Sim. E a carreira é um pedaço importante da minha vida. E aí, 40 anos é tempo, hein? É chão, já aconteceu bastante coisa ao longo desses 40 anos aí. Imagino. E se você pensar em termos de como é que eu me vejo assim e o que é diferente, vamos chamar assim, é que eu tive muitas oportunidades e muita sorte na vida. Uma de entrar num segmento que eu peguei o seu grande crescimento, o seu apogeu e hoje a sua maturidade, né, que é o nosso meio de pagamentos. Exato. Tive a oportunidade de, nesse segmento, trabalhar em todos os elos da cadeia, emissor, credenciador, bandeira, processador e seja lá mais o que for. E, além disso, eu tive a oportunidade de circular por todas as áreas. Então, eu fui desde marketing comercial, produtos, operações, RH, analista de cargos e salários, olha isso, que bacana. Fui funcionário público, fui iniciativa privada, fui do sindicato dos empregados, do sindicato dos patrões. Então, é uma experiência divertida, abrangente. E essa entrada no mercado na sua época de crescimento, ela também é interessante porque é uma história nunca de mares tranquilos, né? Então, assim, comecei no serviço público quando havia uma informatização do departamento, passei os primeiros 2 anos de vida da Cielo, na Card System, na CSU, quando a gente implantou 19 bancos, Mastercard, quando abriu escritório no Brasil, e por aí afora, sempre muitos startups, que a gente não chamava assim na época, né? Uhum. Ou mudanças muito grandes de estratégias. Então, basicamente, este sou eu, meu caro Luiz. Por isso que eu falo, para mim é uma honra. Primeiro porque pela oportunidade de ter trabalhado diretamente contigo, né? Tive a honra e o prazer de ter você como meu chefe.
mesmo por um curto período, mas você foi. Uma experiência muito divertida. Muito. Que, aliás, já dá outro episódio só da gente falar disso. Mas acho que vale um adendo aqui do seguinte, quando a gente fala de segmento financeiro, é um baita guarda-chuva, né? E a gente pode dividir entre várias carteiras digitais, né, do segmento. O segmento que a gente está, ou que a gente se conheceu, que é o segmento de meios de pagamento, ele é um segmento que ele tem ganhado cada vez mais relevância, até destaque, mas é sempre complicado das pessoas entenderem o que a gente faz. Não sei o quanto você compartilha ou compactua dessa opinião. Eu tiro como exemplo meus pais. Se você perguntar qual segmento que eu trabalho, eles não vão saber dizer. Eles vão tender a falar assim, alguma coisa com maquininha. É o mais genérico que tem. Depois tem... eu acho que acaba sendo quase que uma outra dimensão. Porque são os bastidores de alguém que está tentando pagar, seja com uma carteira digital, um cartão físico, ou pelo e-commerce, lá pelo site, e não faz ideia do que acontece lá dentro. Não é isso? Então, desse guarda-chuva inteiro, a gente destaca meios de pagamento que tem também uma ramificação monstra. Concorda? Uhum. Quando você fala que você começou na época como funcionário público, analista, traz um pouco dessa época. O que era isso? Como era a relação de pagamento nessa época? Do que você se recorda? O que vale a pena a gente destacar aqui? Eu vou entregar a minha idade assim, né? Não dá. Olha a minha carinha de jovem. Veja. Mas com 40 anos de trabalho, já me dedurei, né? Já me dedurei. Né? O que acontece? Olha só. Eu comecei trabalhando na agência Curitiba da Minas Caixa, que era um banco. Certo. Estatal, concursado e não sei o que e tal. Qual era a minha função? Entrei lá como boy aos 16 anos. E a minha função era, a gente tinha 8 caixas na agência, eu recebia um relatório impresso naquele zebrado carbonado em 7 vias, o saldo bancário de todas as pessoas que tinham conta na agência. Isso chegava às 7 horas da manhã, eu descarbonava aquelas listagens. É interessante porque eu era boy, mas eu colocava o reloginho ali para ver se cada dia eu descobria uma forma mais rápida de descarbonar aquilo e sobrar mais tempo para as outras coisas. Mas aí eu descarbonava aquilo, deixava no caixa, e você queria sacar um dinheiro, você chegava lá com um cheque, né? Lembra que já existia o cheque? Ainda existe. Ainda existe. O cheque, o caixa pegava o teu cheque e anotava a caneta, menos R$132. Não era real na época, né? Obviamente, mas... Então, era anotado na listagem e o seu saldo atualizava no final do dia com aquilo que aconteceu. Na mão. Você só sacava dinheiro na sua agência. Perfeito. Né? Então, assim, quando você pega isso e nós passamos, né? Quando você fala desse mundo, nós passamos primeiro pelo registro e armazenamento de informações, não mais anotado à caneta. Acho que foi a primeira grande, ainda tudo muito manual, mas pelo menos registrado adequado. Imagina o que tinha de erro nessa época aí, de saldo perdido, de saldo a mais, alguém que ganhou 1 milhão sem ver, né? O cara anotou errado lá, sei lá. Aí a gente vai para uma fase de automação, vamos chamar assim, onde você começa a ter elementos como cartão, como transferência eletrônica de fundos, o DOC, umas coisas assim mais modernas, né? O boleto, coisa assim. E depois você sai da automatização para a digitalização, que é uma segunda mudança muito importante, que é quando você falou das maquininhas, né? Que aí a primeira fase da modernização vai do lado do consumidor. A segunda vai no lado de ter a maquininha lá, porque você tinha dados sensíveis que precisavam transitar
do lojista para o banco. Então, você estava colocando um caixa em cada estabelecimento comercial. O POS, até hoje, né, tem que ter 14 sensores de segurança. Se você abre aquilo, acontece um monte de coisa. Não sei o que não. E depois, quando a gente vai para essa automação e digitalização, agora nós já estamos numa fase de ainda mais, né? Porque você já está sendo capaz de acessar o seu banco do seu celular e aí eu consigo... Agora não é mais um caixa ali, agora você colocou um autosserviço onde quer que você esteja e com uma capacidade cada vez mais global. Então, realmente, é uma evolução muito grande e você brinca, né, de como falar para sua mãe que o que a gente faz. O grande salto da nossa indústria, ele veio muito pela fragmentação. Na hora que você falou banco fica com banco, credenciador, na hora que você separou tudo isso e cada um fez o que sabe fazer de melhor, a expansão foi exponencial e muito mais rápida. Isso é muito bom. Por outro lado, é o calcanhar de Aquiles da indústria, porque cada um destes pontos pode ser um ponto de falha neste processo todo, como um todo. Eu entrei no mercado, lá na CSU eu ainda era RH e entrei no cartão para fazer uma planilha há 40 anos atrás e estou aqui até hoje. Mas quando eu entrei na Visanet, né, atual Cielo, ali eu virei coordenador de arbitragem e gerente de chargeback. Quer dizer, imagina explicar para a mãe o que você faz, né? A primeira vez minha mãe perguntou se eu estava atuando na arbitragem do futebol. E depois o chargeback. Mas assim, essa fragmentação fica difícil para as pessoas entenderem. Né? Porque uma análise que eu gosto de fazer, tentando explicar esse segmento, reduz para um leigo, quem não atua no segmento, o cartão dele. Então vamos ainda pensar no cartão físico. Só o cartão físico ali, a gente já tem pelo menos 2 a 3 ou 4 entidades só para aquele cartão existir. Você tem o banco que emite, você tem a bandeira que define toda a regra, você tem o fabricante do cartão, você tem o chip e você tem toda a segurança de informação ali dentro. Perfeito? Só Agora no cartão. tem... Então nós já falamos aqui em 4. Agora tem mais o token. Tem Aí mais isso. blá, 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 blá. Mas vamos no simples. Esse cartão, no modelo tradicional, ele precisa de uma maquininha para ele passar. A máquina, fabricante da máquina, a bobina, o chip, o software da máquina, a rede de transmissão, né? Operadora de a telefonia. operadora de telefonia. Olha quanta coisa. Aí passou. Vai para um caminho de processamento, de leitura daquela transação, além de todos os softwares e tudo mais. É muita gente, por isso que eu falo que é de bastidor, porque é muita ramificação ou fragmentação dessa cadeia inteira para o cara passar o cartão e sair o papelzinho ali que a transação foi aprovada, seja ela crédito ou débito, né? E a velocidade que as coisas estão acontecendo é que saiu desse mundo físico e vem para o digital. Então, o cartão físico em si não faz tanta diferença mais. Você tem hoje por aproximação, seja por relógio, nas carteiras digitais, nos celulares. E assim vai. Então, ele é um mundo que é muito ramificado, ele é um segmento muito ramificado, mas ele é de uma complexidade absurda. Faz sentido? Faz, pensa o seguinte, quer dizer, tudo isso, além de tudo, ele tem que acontecer com uma estabilidade e uma agilidade muito grande, né? Então, vou te dar um exemplo, quer dizer... Segundos, né? Eu vou fazer um Pix para você, Uhum. tá certo? Vou fazer um Pix. Meu banco está fora? Ficou quanto tempo fora? 10 minutos. Ok, eu faço um Pix para você daqui a 10 minutos, tá tudo certo, não há problema. Uhum. Você consegue viver somente com 99,999 de disponibilidade é aceitável, embora haja reclamação do 0,0001 a cada 1000 ainda há reclamação. Então,
essa disponibilidade e essa necessidade de rapidez, ela é muito exigente. E a gente viu no processo evolutivo aí, vamos pensar assim, né? Às vezes, e aí é onde inovação e consistência elas se misturam, porque a gente vende para mim duas coisas, conveniência e segurança. O resto é conversa fiada. E muitas vezes você é um intermediário de alguma coisa. Desses caras todos aí que você está falando, você tem o lojista, o portador. Tem o banco que cuida do lojista, tem o cara que cuida do portador e do lojista. Isso. Sendo que o lojista aqui já tem um banco que cuida dele. Então, o resto aqui, tirando o que é banco, é tudo intermediário. E muitas vezes você quer fazer uma puta estratégia para uma coisa que você é intermediário. Mas tudo bem. Então, quando você monta toda esta parafernália para isso funcionar, eu lembro quando surgiu, por exemplo, uma iniciativa lá uma operadora de telefonia lançou, não sei se foi a Oi, acho que lançou Oi Pago, e que eu estava na rede nessa época, era o cara de estratégia, o pessoal vai acabar com a gente, a operadora vai fazer. Eu falei, mas como é que funciona a transação? Cara, eram 8 SMS para completar uma transação, o SS com um índice de estabilidade de 95,6 vezes 8, né? Então, 95 de 95 de 95 de 95 de 95. Surreal. Então, muitas vezes você vê, e eu acompanho, eu gosto muito dessa parte estratégica, você vê assim, o pessoal achando que o problema é tecnologia. A tecnologia ajuda muito a você ser mais conveniente e mais seguro. Mas, cara, quase nunca é um problema só de tecnologia. Você tem que montar todo um processo, toda uma lógica que funcione. E agora, quer dizer, eu acho que a gente está à beira de outra revolução, que é efetivamente hoje o banco chega na frente do lojista sem precisar de nenhum intermediário. Eu estou lá com o meu celular, falando com o meu banco. E vamos pensar assim, né? Quando surgiu o primeiro cartão, eu fico imaginando aqui o cara da Visa convencendo os bancos lá. Cara, olha só, o cara vem aqui para pedir um empréstimo. Não, ele vai... Na hora que ele chegar para comprar o carro, sem falar com ninguém, ele já pega o dinheiro lá, você dá a grana para ele e eu vou criar um negócio aqui que chama intercâmbio, que paga todos os seus custos. Então é um empréstimo, você vai ficar com todo o dinheiro para você. No brainer, vou fazer tudo isso aqui e vai acontecer. E surgiu toda essa lógica, todos esses fornecedores por trás para viabilizar isso. Hoje você consegue fazer tudo isso só você com seu celular e o banco. Então a gente ainda vai passar por muita transformação nessa brincadeira aí. Mas você acha que, já indo até para o final assim, do segmento ou dessa transformação, o quanto faz sentido ser o início do fim das maquininhas? Eu acho que não tem fim. Quando você pensa assim, a maquininha é um computador que está lá no ponto de venda. Eu sinceramente, eu acho que nem carrinho de pipoca o cara não tem pelo menos um celular. O celular já é um computador, tá certo? Uhum. Então, assim, algum nível de automação, seja um Excel, seja alguma coisa... Vai acontecer. Vai ter. Vai ter. Enquanto a maquininha agrega valor, por exemplo, a gente falou assim, o celular vai substituir a maquininha. Tá. Pô, quanto custa o celular? R$1.000. Quanto custa a maquininha? R$1.000. Tá. Então, ora raios. Ora raios. E assim, se eu, dono do estabelecimento, tenho que comprar um celular para você, meu funcionário, usar lá dentro, e acaba que eu tenho que separar do seu, porque senão como é que eu vou saber se você está usando para você ou para mim? Hoje qualquer um acaba conseguindo pedir uma maquininha, você fala que é alfaiate, pede a maquininha, abre um CNPJ. Então eu acho
eu acho que a maquininha ela vai pelo contrário, ela vai ficar mais robusta, mais integrada com a automação comercial, mais abrangente para conseguir operar canais diferentes, a compra no e-commerce, a compra em tudo, com que você nela mesmo você já está respondendo no WhatsApp. Eu acho que ela vai evoluir muito, como sempre evoluiu, junto da automação comercial. Perfeito. Quando você dá o exemplo do celular, não que a maquininha deixou de existir, ela só se transformou. Continua tendo a Né? maquininha. Ela está agora transformada ou adaptada no modelo de smartphone, mas a função maquininha continua. Então já começa aí que, por isso que ela não vai deixar de existir. Né? Ela vai se transformar, ela vai adaptar. Vamos pensar assim, ó. No começo, o banco emissor é o cara que garante que o Luiz é o Luiz. Uhum. Então, eu tenho uma loja aqui, eu fico tranquilo, porque eu não estou correndo mais o risco do Luiz. O Itaú aprovou aquela transação. Ele é o ali, garantidor. Tá tudo certo. E eu, quando eu tenho a minha maquininha ali, eu garanto que o cara vai entregar a mercadoria, que o cara não vai fugir com aquele dinheiro, que é confiável e tal e coisa. Então começou assim, né? Um garante um lado, o outro garante o outro. E se deu ruim, vem o chargeback, que minha mãe até hoje não entendeu. E aí tá tudo bem. Mas a função do credenciador, no fundo, não é capturar a transação e mandar. É validar o estabelecimento. Então, quando você pega fora do Brasil, aqui no Brasil, como tem os 30 dias, o risco baixa muito, porque você tem 30 dias, se deu alguma coisa ruim, você, antes de todo mundo antecipar, como é hoje, né? Exato. Mas nos Estados Unidos e em outros lugares, há uma análise de crédito. Porque pensa bem, e hoje em dia, você pega assim, lá no Inter, por exemplo, nos bancos digitais e outros que estão acontecendo, você tá bancarizando o que o Bolsonaro falou lá do sorveteiro, o ice creamer, o popcorn. Os caras lá estão tudo vindo para cá e entrando. Então você está bancarizando uma turma que é difícil você garantir, né? Porque, cara, ó, você comprou uma pipoca de mim, não gostei, vou dar o chargeback na pipoca porque a pipoca não veio macia, quer dizer que não dá. Então, assim, essa é uma discussão que a gente tem com as bandeiras, que eu gosto de ter muito, e Banco Central e outras coisas, que assim, as coisas precisam evoluir em termos de conveniência e segurança. Você pensa assim, o chargeback foi uma coisa muito útil quando ninguém conhecia o cartão de crédito. Ele é muito útil para que eu escolha pagar no e-commerce, por exemplo, eu não vou pagar com Pix, eu pago com cartão de crédito sempre, porque eu tenho o direito de devolver a coisa, não sei o que vai acontecer. Tem gente que é mais confiante. E vai para o Pix direto. E vai para outras coisas. Eu prefiro aqui, porque se deu ruim, eu vou lá e dou o chargeback. Agora, eu vejo cada vez mais que ele tem que virar uma espécie de selo. Ó, esse estabelecimento aqui você tem direito de chargeback, então ele ele tem que se inscrever, ele tem que mostrar que eu tenho que ir lá. Agora, o resto, o cara pequenininho, você contratou o jardineiro e você paga mensal. Vamos imaginar assim, ele vai 4 vezes por semana na sua casa e você paga mensal. E você paga adiantado. Ele morreu. Você vai dar o chargeback? Não tem como. Mas hoje você poderia dar o chargeback e o adquirente vai morrer com essa coisa, né? Então, essa coisa da fragmentação e da conveniência e segurança, a gente tem que olhar muito como ela vai acontecer. Porque voltando na história que você está falando da maquininha e do coisa, hoje, este papel de dizer que esse estabelecimento é um estabelecimento válido já é parte do banco domicílio mais do que do credenciador.
Porque esse cara aceita Pix, esse cara aceita cartão, ele aceita outras coisas, e ao ter uma conta em banco, ele já se acreditou perante o sistema. Então está havendo uma dupla acreditação nele, porque ele abre uma conta e eu credencio ele naquilo lá, tá certo? Toda vez que você tem uma coisa sendo feita 2 vezes no sistema, tem uma ineficiência que a sociedade está pagando por ela. E a sociedade dificilmente fica pagando coisa à toa. Então, em algum momento, eu acho que essa coisa vai mudar. É fácil, por exemplo, quando você fala onde eu estou integrado, banco e credenciador, porra, vou fazer um processo só e vale para os dois, tá certo? Mas, hoje, se a minha função, que era acreditar, está sendo feita pelos dois, e quando eu começo a transação daqui para cá, eu preciso de uma maquininha com 14 sensores, que dá tamper, que eu tenho segurança, eu tenho que ter PCI, 3DS, escambau, bolinha, todo um negócio de segurança para pegar o dado do cartão e mandar de lado para cá, eu fico pensando assim, mas se eu fizer a transação ao contrário, se ela for do banco emissor para o lojista, que informação que eu preciso trafegar? Eu preciso trafegar só o número de conta, nem isso. Bastaria transitar a chave Pix, bastaria transitar o dado de conta corrente do estabelecimento. Então, se eu vier daqui para cá, eu acabo com uma porrada de coisas. Se eu venho daqui para cá, eu preciso manter todas essas coisas. Então, veja, em algum momento, esse fluxo vai se transformar, porque no arranjo hoje que mais cresce, que é o Pix, o fluxo já é esse. Tá certo? Exato. E ele está crescendo e hoje ele já imagino que dentro do volume de transações de cada adquirente, o Pix já deve ser hoje algo entre 10% e 30% de todo mundo. Tranquilamente. Entre 10% e 30%, ele já é do tamanho de uma bandeira Elo. Não tem quem não conheça a bandeira Elo hoje, como não tem quem não conheça o Pix. Exato. Então, eu acho que ele ainda tem alguns problemas do ponto de vista de conveniência. É mais fácil você aceitar um cartão papá NFC que está lá. Eu acho que muitas vezes não é bem o Banco Central, mas assim, o arranjo do Pix está deixando entrar intermediário para ele ir mais rápido. Então, uma Google Wallet, qualquer wallet que entre nessa coisa aqui, alguém está entrando no meio de uma transação que não tinha por que ele estar lá. Entendi. O que o Google tem a ver com a transação financeira só porque ele colocou uma wallet no celular? Em tese, nada. Ou seja, ele tá sucumbindo àquela tentação de ter intermediários que o mundo físico dos cartões passou a ter e a lidar com isso. São menos? Mas são intermediários. É sempre um cara que está ali que vai atrapalhar um pouquinho a transação. Então, a gente vai se divertir ainda muito com as transformações que vão ter, mas aqui, e eu vejo muito a turma, né, quase todo dia a gente conversa com fintechs agora, com gente que está entrando, que está fazendo alguma coisa toda, e a coisa que eu mais converso nessa questão estratégica é assim, cara, destruir valor é fácil. Você vende pão a R$5, eu passo a vender a R$2. Acabou. Você perdeu R$3. A grande pergunta dessa história é quanto vai ficar para mim. Porque no começo, vamos lá, eu fazia o cartão com 4% de taxa, agora eu faço com 2%, e eu vivo com 2%, tá bom, eu não preciso dos 4%, eu vou destruir o valor, com 2% eu sobrevivo e tá tudo bem. Só que a gente viveu isso no mundo de credenciador com os novos entrantes, e o que a gente está vendo hoje em dia é que os 2% não paga a conta. Então, tá todo mundo entrando
com, não, vou dar isso aqui porque eu pego aqui, vou dar isso outro aqui porque eu pego ali, tá dali, ali, e no final eu não tô vendo, E não fica de pé. eu não tô vendo quem paga a conta toda, tá certo? Então, Sim. assim, eu acho que, o regulador, ele está começando, ele entrou, vamos pensar assim, né? Ele entrou lá para 2006, começou um pouco, 2016 se intensificou um pouco mais, aí abriu o mercado. Então, hoje, o conhecimento que o regulador tem do nosso mercado já é igual ao que a gente tem do mercado, já não há um gap que existia lá atrás, tá certo? Sim. Então, isso também são coisas que vão se transformar. Você pega assim, a história do subadquirente. Se eu falei que ter a duplicidade entre banco domiciliador e adquirente já é uma ineficiência, imagina você ter o terceiro, que é o sub aqui, fazendo mais uma vez. De novo, enquanto você tem uma antecipação ainda com uma margem razoável, enquanto você tem muito espaço ainda, cabe. Cabe, dá para viver, na dá para base pagar a da conta. ineficiência. Mas você vai olhar lá, é muito pouca gente que está com a conta bonita. E isso aqui é mercado financeiro. Então, quando você está falando de mercado financeiro, eu acho que já está começando a se perceber que você não pode ficar com 4, porque você fica na mão deles, mas você não pode ficar com 400, porque você vai ter uma crise todo mês com alguém quebrando, com alguém fazendo alguma coisa, né? Então, eu acho que aquele negócio, quando eu tinha 15 anos, eu pensei assim, gente, meus pais sofreram demais, porque eles tiveram que, olha isso, eles não conheciam o rádio, não conheciam a TV, não conheciam nada, tiveram que se adaptar a tudo isso, telefone. Eu já estou chegando numa fase que não tem mais nada para ser inventado. olha que tranquilidade. Coitado dos meus pais. Triste. Putz, que constatação. Pontual, exato. Aí você olha e fala assim, caramba, aí a gente estava brincando, né, cara? Assim, hoje, quer dizer, você vai fazer um curso superior, você tem 320 opções. Será que isso angustia mais o jovem ou menos, né? Nossa, pergunta de milhões. Vai saber o que você faz. Então, o que a gente já viu é que a evolução não para. Sem dúvida. É óbvio que dando uns na política e outras coisas, assim, é óbvio que você quer evoluir, você evolui para frente, Sem né? Você não evolui para trás, vou reindustrializar, não. Você não evolui para o voto impresso, você pode evoluir para o voto quântico, né? Vou pôr um computador quântico, vou pôr hash, o caramba, não sei o que e tal, aí você evolui. Exato. Agora, aproveitar disso para voltar na década de 50 é foda. Pra quê, né? Pra quê? Aí outras conversas. Mas quando você falou até da questão da estratégia, que eu fui aqui, eu exemplifiquei. Peguei o caso do cartão, só para o cartão existir, a gente já falou de 4, 5 indústrias, ou empresas, ou segmentos, ou intermediários. Para a maquininha existir, mais outros tantos. Se a gente puder só resumir, para falar de meios de pagamentos, que tudo isso se resume em 3, que são os emissores, a bandeira, então bandeira todo mundo conhece, várias, e as credenciadoras, que eu acho que ficou um nome mais simpático para o segmento, né? Adquirente, né? Porque quando no início era adquirente, mas o que é adquirente? Então, a credenciadora são isso. Então, quando você fala que você gosta de participar desse estratégico, é permear nesses 3 macro segmentos, certo? Então, você conversa. Hoje você porque está... todo o resto que a gente falou aqui... É derivação... Ele é um fornecedor de um dos 3. De um dos 3, exatamente. Os 3 responsáveis diretos são esses 3 Então, aí. por isso que eu chamo dos macro atores, né, desse segmento. Hoje você está num que é de credenciador, como responsável lá, mas você tem a interface com todos. Primeiro, porque onde você está hoje faz parte de um emissor. Isso. Então, você é credenciador e emissor.
Que tem uma bandeira também. E então, tem a bandeira. tem tudo. Né? Então, quando você fala do estratégico, que conversa, o que acontece nesse bastidor que você pode abrir, que você pode contar, que impacta na população, na sociedade? Cara, eu acho que é menos específico, né? Para a gente não ser específico aqui. Vamos lá. A primeira questão estratégica é você saber que vende conveniência e segurança. Porque tem muita gente que acha que vende outra coisa aí. Concordo. Eu não, Deixa. Pula. né? Uma vez saiu um que eu Conveniência vou e ser segurança. oficina de ideias. Eu sempre brinco, eu falo assim, cara, a gente é um ator que é de um processo que não deveria ser crítico para o lojista, que é o processo de pagamento. Veja, não estou falando do processo de crédito. Perfeito. Dar crédito É outra coisa. é outra coisa, mas fazer o pagamento no ponto de venda, para mim é muito parecido com a lâmpada Philips, que você está lá no... Você não espera que a lâmpada Philips vai te ajudar a crescer o seu negócio. Mas tem gente que acha que vai fazer isso. Legal, eu brinco sempre com... Quando eu recebi uma proposta do HSBC, a gente pode falar, porque já saiu, né? O HSBC era, abra uma conta e ganha um jogo de toalhas Teca. Eu falei, puta, cara, agora foi um golpe de marketing. Realmente eu estava pensando em abrir um banco naquele que me desse um jogo de toalhas Teca. Cara, tudo bem. Então veja, eu acho que hoje o desafio da estratégia é assim, primeiro a gente abriu muito leque do que pode ser estratégico. E segundo, antes você brigava né, na época do Rede e Cielo, você acordava aqui, via o que o outro cara fez e você reagia. Contra-atacava. Para o bem ou para o mal, era uma coisa mais fácil de você fazer. Quando você olha hoje com 300 players, cara, é difícil você... Se você começar a olhar e tentar copiar todo mundo, você vai fracassar. Então você tem que ter muita certeza de para onde você está indo. E aí eu acho que a pergunta crucial é assim, quais são os ativos, de fato, ativos estratégicos do seu segmento? Então vamos pensar um pouquinho, onde eu me diferencio, onde eu consigo... Pô, eu tenho que ter um acesso a uma entrada de clientes grandes que torne meu CAC baixo e que eu consiga ter uma entrada de clientes aqui compartilhada com outras coisas para que não me custe muito, né? O que a gente viu aí de subadquirente, que eu vou montar porque eu vou usar o não sei o que vai vender para mim, e quem vai vender para você? E todo mundo terminava na automação e a automação terminava no vendedor porta a porta de alguma coisa e você falava assim, nossa, mas esse cara trabalha para 18 credenciadores aqui, né? Às vezes simultâneos, né? Tem casos folclóricos. Que você demite seu funcionário porque ele está em mais 3 adquirentes como CLT. O cara estava em 3. Surreal isso. 3. É foda. Isso no mundo da carteira de trabalho eletrônica, né? Porque na época do papel, então, nossa, imagina. Inimaginável. Então, assim, um valor importante é como é que você traz isso aqui. O outro valor importante é o nosso negócio é capital intensivo. Você leva 2 anos para recuperar o dinheiro que você investiu, o cliente não fica muito tempo porque o comércio quebra, né? Você tem uma concorrência forte, então tem um churn muito acima do que seria razoável em qualquer negócio. Então, um ativo estratégico é o acesso a capital, acesso a cliente, acesso a capital. Essas são as duas coisas diferenciadas. Depois você tem acesso a recursos, que é a sua capacidade de escala, porque uma coisa muito importante aqui é o custo baixo, que vem da escala, e a sua capacidade de inovação. Aí você vai para a coisa clássica do você é de produto, você é cliente ou você é inovação da estratégia. Mas é um mergulho profundo que você tem que fazer por quê,
para você chegar no seu ativo realmente estratégico para você ser um player relevante no mercado. E aí você está fazendo toda essa jogada estratégica, vem o regulador e lança uma solução como o Pix. Uhum. Como é que isso é recebido nesse lado estratégico? Porque isso vem trazer uma disrupção de várias coisas que a gente já falou aqui do início, aquela relação do emissor com o lojista, menos intermediários e tal. Ele acaba competindo com um desses produtos, num primeiro momento, que é o produto do débito, né? Ele vai, com o tempo, ganhando espaço e todos esses agentes ou atores ficaram ameaçados de alguma maneira ou não? Veja, eu estava na rede ainda quando o Banco Central começou a entrar no negócio. Uhum. E foi um rapaz lá me entrevistar. Eu falei assim, gente, esse rapaz está fazendo umas perguntas inteligentes. Eu acho que a gente devia ficar atento. Aí, eu não estava na rede, eu estava na Master ainda, estava na Mastercard. Aí eu fui olhar para o mercado lá fora, 17 países o Banco Central já tinha começado a intervir no negócio de meio de pagamento. Porque, veja, uma coisa é uma evolução natural. O mercado não foi criado concentrado, pelo contrário, ele foi feito super aberto na Visa. Então, quando foi criado o negócio, Visa e Master eram entidades sem fins lucrativos, todos os bancos eram associados àquela coisa. Você, quando entrou no Brasil para colocar o credenciador, você tinha que colocar mais recursos para o lado do credenciador, porque ele tinha que comprar a máquina. Você estava tentando digitalizar a coisa. Então, assim, tudo foi construído num processo de evolução muito grande para crescer o mercado. Então, é tudo maravilha. Depois que você concluiu tudo, aí começa a confundir. Mas você é uma associação sem fins lucrativos? Deixa eu ver se eu entendi. Você é uma todos os bancos se associaram numa coisa toda? Isso aqui... Pode isso, Arnaldo? E, cara, era muito legítimo enquanto estava crescendo. Então, qual é o problema disso? O problema disso é que você... É natural das empresas. Você deu 1 milhão no primeiro ano, no segundo ano você tem que dar 1 milhão e 300, no terceiro ano você tem que dar 1 milhão e 900. Você tem que ir crescendo aquilo. Então, quando chega o Pix... E o Pix já chega muito depois disso, vamos começar na intervenção. Em vários países, o Banco Central não adotou isso. Em vários países ele foi lá, fixou o preço do que tem que ser cobrado. Do que tem que ser cobrado e pronto, aquilo deixou de ser problema. Aqui no Brasil, e eu acho que foi feito um belo trabalho, porque a intervenção é sempre... Você sempre não sabe onde vai dar. Duvidoso, né? Você nunca sabe onde vai dar. Mas eu acho que ele reflete a nossa... É forte falar incapacidade, mas não... Vou usar o termo que é o Sim. que me vem aqui. A nossa incapacidade enquanto mercado de ter o preço proporcional ao valor agregado. Então, o valor que a gente aportou para a sociedade durante muito tempo foi enorme. Você forneceu crédito para o cara usar lá, você eletronicalizou. A gente tinha estudo que a cada ponto que a gente aumentava no consumo das famílias, a gente acrescia 1,5 no PIB de efeito positivo na sociedade, não sei o que e tal. Tudo é muito relevante, mas na hora que você chega em 50% do consumo das famílias, você não vai a 150, cara, você tem que parar ali e readequar as bases em cima das quais você está trabalhando. E aí eu entro, e a minha briga grande aqui, ela é sempre com relação ao custo das bandeiras. Ele está hoje desproporcional.
E aí, um tema que o Banco Central nunca quis entrar na história é na verticalização e nessa mistura do que é emissor, bandeira, não sei o que e tal, que leva a distorções muito grandes. Então, eu acho que poderia ter sido diferente se a gente tivesse tido a capacidade de atuar como indústria. É óbvio que é difícil, porque são concorrentes sentando na mesa, então sempre tem um ganha-perde ali, é difícil reagir enquanto bloco, mas se a gente tivesse reagido adequadamente, eu acho que não teria. No final, é óbvio que não é papel do Banco Central virar arranjo de pagamento, tá certo? Certo. Em algum momento, Ele tem que largar a mão. passada a evolução, eu Passa o acho que ele deve passar o bastão para alguém e ainda fazer um bom dinheiro no governo, porque certamente tem um valor brutal aquilo ali, né? Sim. Se pensassem, vou pôr a Visa e a Mastercard já brigando, só para nem ir longe, né? Porque aí tem processadoras, uma Pfizer da vida, qualquer um desses caras aí que cobrar 1 centavo por transação no Pix já é estúpido muito dinheiro. o dinheiro, né? Então, eu acho que é a fase 2 da evolução. Mas eu acho que tem muita coisa para acontecer ainda, né? Então, assim, é isso que... Às vezes você vê a evolução e você fala assim, pô, vou evoluir no mercado de recebíveis, tá? E aí o que você vai fazer? Vou colocar mais um fornecedor no meio. Mais um, agora vai ter também a registradora. E vai ficar mais barato mesmo? Vai? Tudo bem, cara. Se você pensar que você cobrava 5% de antecipação e caiu para 2%, maravilha. Mas agora, para você baixar de 2%, você não consegue porque tem um custo. Você falou que a gente está num momento da sociedade que não tem muito mais o que inventar. Eu já caí nessa aos 12, agora não cai mais não. Eu tenho um agora, amigo... com o computador quântico aí, meu amigo, a desextinção... Eu tenho um amigo que ele fala assim, você pegar o exemplo do carro. O carro, do momento que ele foi concebido, e eu não vou entrar no mérito aqui do produto, para o carro que tem hoje, o que mudou? Cara, isso eu até entendo, mas o que eu acho ridículo é ainda ter subsídio para o carro. Puta que pariu. Aí descamba, exato. Mas tudo bem, volta. Porque 4 rodas, motor, uma carroceria, é a mesma coisa que tem hoje. Você tem tecnologia embarcada, você tem facilidade, você tem nuances, isso, aquilo outro. Ok, mas a essência está a mesma. Mas vamos pensar, vamos, esse exemplo é bom do que você está falando. Qual é o maior problema hoje ao qual o carro está associado? Poluição. Poluição e trânsito. E trânsito, isso. Quantos por cento dos carros andam com um cara só? No 80? Mínimo, eu ia falar, para mais de 80. Desde quando? Desde 70? Tem 50 anos que o carro existe, que a gente precisa para uma pessoa só, e a indústria ainda não resolveu essa candonga. E será que quer resolver? Pô, você entendeu? Então, assim... Indústria e liderança, governo. Sei lá quem, mas alguém... né? Assim, é por isso que eu falo, assim, de uma forma ou de outra, o governo está tentando resolver isso com o transporte público. Certo? Não vou nem falar de segurança. Não, deixa pra lá. Deixa a segurança pra lá. Vamos aqui na conveniência. Deixa eu ver. Eu, para pegar o transporte público, não é uma crítica, mas eu tenho que andar 1,5 km, aí eu vou pegar um metrô, vou pegar o trem para pegar alguma coisa que eu nem sei o que seria para chegar lá em Barueri, ou vou pegar uma van, e aí eu tenho que sair 5h30 do meu trabalho para chegar lá às 5h30. A moto, que é o mais próximo de resolver o problema, é super conveniente, mas é menos segura ainda do ponto de vista de você andar, tá certo?
Eu não sei o que é. Eu não sei se é uma redoma, eu não sei se é um patinete com airbag. Qual vai ser a solução? Sei Não lá, sei. eu sou do meio de pagamento, eu não sou do... Até porque moto em si nunca foi empecilho para você. Não, mas por isso que eu te falo, assim... E mesmo quando você caiu. Por isso que eu te falo, assim, é o tal do jogo da toalha teca, você entendeu? Vou dar loyalty. Cara, eu vou na farmácia, dou meu CPF, eu não sei nem em que farmácia que eu tô entrando. Ele pede meu CPF, eu dou desconto, e o desconto é, você tem um CPF. Jura que isso, o cara acha que ele tá ganhando dinheiro com isso? Ele tem um sistema, ele acumula ponto, ele faz gestão, ele tem que ter controle. E por que precisa do CPF para você pagar menos, né? Olhando nesse exemplo de farmácia. Por que já não pode vender naquele preço? Mas vamos voltar naquilo que eu estava Né? falando. Qual é o ativo estratégico da farmácia até outro dia? Porque está mudando isso. Que é o mesmo de posto de gasolina. É a proximidade do cara. Você não vai no posto de gasolina... Cara, é Não. pôr gasolina. Agora tentaram fazer o gasolina A, B, C, D, tirando os aqui de Barueri, que eu acho que tudo tem limite da malcaratice. Sim. Tá certo? O cara põe lá na placa. Esses dias eu vi o auge. Porque normalmente o cara põe assim, né? Gasolina Preço a tanto. R$5 Bem pequenininho. só no usa app. Só no app. Com cashback. Tarará. Agora eu vi um pior. Ele pôs assim: R$3,48 o álcool, não sei o quê, R$5,40, que é mais ou menos o preço da gasolina, álcool hidratado. Aí você, e com as cores da gasolina, aí você acha que a gasolina, você para lá, na hora que você vai ver, R$8,50 a gasolina do cara. Então, assim, nesses dois caras, se você pensasse em termos da estratégia, o que estava por trás era a proximidade do cliente. Eu vou Exato. comprar na farmácia que é do lado da minha casa. Hoje em dia, você tem a compra, né, o Rappi, você tem a compra por internet, você tem outras coisas que você consegue resolver essa questão da proximidade. Mas o grande ganho é de quem está próximo, porque é ali que você vai comprar. Então não inventa, cara. Se esse é o seu maior valor, nesse aqui você diferencia. No resto você vai ver. Você vê a gente até se perdendo nessa história, porque também tem o oposto, né? Tem um cara que desvia e tem um cara que fala assim, então como agora é próximo, e a gente viu isso muito nos Estados Unidos, eu vou pegar todo o imóvel vago e vou pôr o Walgreens em Em tudo. 5 em cada quarteirão. Quebrou. Não, mas não acredito, menino. Jura? Que surpresa. Pois é. Você tocou num ponto interessante que eu tenho uma roda de amigos mais próximos que a gente fala muito do conceito do perto. O conceito do perto ele mistura também com o conceito do nicho. Tá. O nosso segmento de meios de pagamento ele foi achando nichos e ele foi ganhando alguma sobrevida, né? Vou tentar traduzir o meu jeito de pensar. A gente estava concentrado em 2, 3 grandes players de credenciadoras. Essas credenciadoras, pelo movimento do regulador, ou movimento de mercado, ou o advento da tecnologia, foi ampliando com intermediários, que esses intermediários foram indo para lugares que os 2, 3 principais aqui não iam. E eles até incentivaram, tá bom, vai porque é uma maneira de eu estar lá, né? E promoveram isso. No final chega tudo para mim mesmo. Foi o que você falou, na volta toda, pum, parou naquele cara. Então, quando a gente olha de cima, ele é um segmento, o meio de pagamento, que ele nichou. Com o advento das subs, com os white labels, que fizeram projetos específicos, naquela comunidade de segmento, de geografia. Então, isso foi nichando. Vamos fazer um paralelo para qualquer outro segmento. Virou nicho também. É o que você falou. A farmácia, a proximidade. Você acha que isso não é de fato uma lógica de se pensar que a proximidade, o nicho do perto, é um nicho de negócio? Eu acho que é engraçado isso, né? Porque a gente, o mercado de meio de pagamentos, ele é um negócio em expansão
eterna, né? Porque ou está entrando novo consumidor, ou está entrando novo lojista, ou está entrando novo produto. Ou um Então, novo banco, tem né? inflação, você cresce pela inflação, você tem... então, assim, e esta expansão que exige que você esteja em todos os lugares, e nem todos os lugares são rentáveis, né? Vamos levar o saneamento a 100% da... vamos privatizar aeroporto. Pô, eu quero Congonhas, eu não quero de Montes Claros, que como é que eu vou fazer aqui a quantidade de voos muito menor? Então, eu acho que sim, eu acho que você encontra medidas em que você consegue ter soluções onde, quer dizer, para uma rede, a rede, quando eu estava lá, a gente falava, projeto é de menos de 50 milhões. Nem me conta, não quero nem fazer esse projeto. 50 milhões, você tem 1.000 empresários que estariam dispostos a ter um negócio de 50 milhões, tá certo? Se sobrar pelo menos 1 milhãozinho para você, né? Porque tem uns que gastam 150 para ganhar 50. Agora, de novo, eu acho que tem a matemática básica que eu aprendi na escola e que muitas vezes não é seguida, que é da margem operacional. Então, veja, e você viveu isso comigo lá, a história da franquia, do parceiro autorizado, do cara que vai estar trabalhando para a gente na ponta avançada, não sei o que e tal. Mas como é que vai ser? Por que você vai pôr um cara lá se... Não, porque pagar o salário fixo fica caro. Ué, mas você não está dizendo para ele que é melhor ele fazer aquilo, que aquilo ele vai ganhar muito dinheiro? Mas se ele vai ganhar muito dinheiro, não era melhor você pagar o salário? Eu não estou entendendo. Explica, preu. Então, e aí é uma coisa que eu sempre tive desde o tempo que a gente estava lá, que é assim, para fechar a conta, o cara tem que fazer pelo menos 8 credenciamentos por mês, tem que chegar numa carteira de 150, numa margem de tal, É a conta básica. É a conta básica. Se ele passou disso aqui, ele está gerando valor. Se ele não está gerando isso aqui, ele não está gerando valor. Então não adianta o sistema, e aí não vou falar de uma empresa específica, você passar o problema para o outro e achar que está resolvido. Perfeito. Porque o máximo que você vai conseguir é temporariamente, né? Eu tenho uma... Iludir o acionista. Eu tenho uma... você ilude todo mundo. Eu não sou uma pessoa amorosa, você sabe disso. Então, quando você começa a chamar funcionário de lovers, poi-overs, os cambal-overs e tudo mais, overs, não, cara, assim, não, seja honesto, vai. Assim, você está esticando. No fundo é uma pirâmide. Tá certo? É uma pirâmide. Todos nós somos... como é que o cara falava outro dia? Eu sou partner. Você é partner? Pô, e o que você faz aqui? Eu sou partner. Tá bom. Ou o comodismo, né? Pensa como dono e ganha como funcionário. Você senta lá na ONU, de que país você é? Para nem falar nenhum país, eu sou do Capdevilhesquistão. Não, mas eu sento na mesa com os Estados Unidos, eu tô lá e eu debato as coisas. Que legal, né? Eu lembro quando eu estava na Visanet, tinha um comitê de chargeback da Visa, que era eu e 40 emissores. Nossa. Caramba, bicho. Aí você tinha lá, na época, o Banespa, ainda era grande, o Banco do Brasil, Nacional, o Real, Bradesco. O Itaú não era muito Visa nessa época, então eram os 5 aqui. Cara, era eu brigando com os 5 e mais os 40 menores lá. Aí uma vez eu convenci eles num negócio que me deu um trabalho, cara.
Aí lá no final, um cara de um banco, que eu não, propositadamente não vou lembrar o nome, mas eu não concordo. Falei, putz, cara, você me desculpa, mas eu não te conheço. De que banco você é? Eu sou do banco tal. Ah, legal, puta, super legal tua posição, hein? Aí era a menina da vez, mas e aí, Henrique, o que a gente faz? Vocês anotam a discordância dele, aprova e vamos para o próximo assunto. Não tinha o que fazer. Próximo. Aliás, vou aproveitar o canal aqui para te fazer uma pergunta. Infelizmente, a vida é dura. Relembrando um caso nosso. Vixe, O que eu fiz? O que eu fiz? Você vai entender. Quase 10 anos atrás, você juntou 3 players, que era a empresa que a gente estava como credenciadora, processadora, um emissor e a bandeira. Olha, tem aqui a oportunidade de desenvolvermos a captura no pedágio. Perfeito. Lembra disso? Lembro. E ficamos alguns meses ali. Os 3 players, né? Os 3 entes, a nossa empresa, a bandeira e um emissor tentando efetivar, construir aquela solução. Não foi para frente. Tempo passou, estamos em 2025, hoje a gente já paga, se quiser pagar, com cartão de débito ou crédito, no pedágio. O que aconteceu, na sua opinião, no seu conhecimento, que facilitou a implementação? Alguém deixou de ganhar? Alguém aceitou ganhar menos? O que aconteceu para que quase 10 anos atrás não fosse possível fazer a implantação e hoje já está popularizado isso? Vem um pouco da questão do nicho que você está falando ali. Vamos pensar assim, para um credenciador pequeno que quer captar investimento, eu falar que tenho 5 milhões de transações é um negócio bacana. Sim. Parênteses, é uma indústria que ela é sensível à volumetria. Vai volume. Quanto mais volume de ticket tudo, médio baixo. Quanto mais volume, certo? Melhor facilita o negócio. Que hoje não tem mais ticket médio baixo, né? Mas na época... Sim. Então, assim, primeiro você tinha, vamos voltar lá quando começou. Pedágio era R$3 cada pedágio. Uhum. Hoje é 45, né? Uhum. Você tinha um pedágio de R$3. Você tinha a bandeira muito menos flexível a mexer nas suas taxas. E você tinha o emissor que queria muito mais débito em conta e pagamento via boleto, outras coisas direto na conta corrente, para ele não dar dinheiro para o meio de pagamento. Porque mesmo ali dentro, pensa assim, na nossa indústria você tinha uma distorção, você tinha uma Credit Card pegando 30% do mundo emissor, um Safra pegando 20% do mundo credenciador. Então, toda vez que você desequilibrava, a discussão era, estou tirando dinheiro daqui mandando para cá ou tirando dinheiro de cá e mandando para lá. Então, a discussão nunca foi fácil. Mas na frente, primeiro você começou a ter dinheiro em abundância de investidor. Então, poxa, olha que legal, que bonito. Eu tinha 1 milhão de transações, agora eu tenho 6 milhões de transações. Olha como eu estou crescendo, e você já viu, né, o gráfico que projeta assim. Nossa, é absurdo, exato. Então, isso é muito bom para você fazer isso. Então, hoje, onde você opera no pedágio, o pagamento no cartão, ele se assemelha muito ao pagamento no débito em conta. No fundo, eu estou colocando valor numa carteira para ser usada, que é um tag, mas é algo assim. Então, é uma forma de débito. É uma forma de débito. Você não está viabilizando o pagamento. Onde a gente pôs no pedágio ali, que aí veio as empresas de tag, a gente entrou no pedágio onde o cara hoje paga com o cartão mesmo, que alguém resolveu investir
uma empresa bastante interessante, inclusive, tá bem posicionada, tem diferenciais de solução e tudo mais, mas a indústria está fazendo um sacrifício para viabilizar aquela coisa. Mas sacrifício a Não ponto de é estar com rentável. resultado negativo, você Resultado acha? negativo, com certeza. E se eu voltar mais atrás do que você está falando aí, na época de Mastercard, a gente tinha, na Argentina, era muito forte, não tinha débito em conta em banco. E a Mastercard criou uma plataforma de débito em cartão que pegou uma relevância muito forte no pagamento em cartão, de você pagar a conta no cartão, porque era mais fácil. Certo. E o gringo é aquele negócio, implanta isso no Brasil. E a gente fala, não, mas tem o débito em conta, não sei o que e tal, papapá, aqui é diferente. Não, vamos. E do lado lá da rede estava a Mariana, e do lado da Credicar estava o Chacun. E a gente conseguiu fechar um acordo com os bancos para fazer 40 centavos O custo. o custo. Uhum. O intercâmbio. O intercâmbio, certo. Intercâmbio. O débito em conta custava 60 e poucos, ia pagar 40 de intercâmbio e ia sobrar 20 para o adquirente, então era algo que dava. Muito tempo depois, a gente descobriu que os bancos deram para a gente o 40 porque ele estava baixando o preço para 40. Então, assim, a gente ficava inviável de novo contra o débito em conta. E aí eu fui para Eletropaulo na época, que eu não sei o que era na época, né? Não era. Uhum. E o cara falou: ah, não, Henrique, eu pago 56 centavos no débito em conta. Você não vai fazer 56 centavos no cartão, então não há negociação. Eu falei, não, peraí, Chacon, 55 centavos, topa 25, 20, 27,5, 27,5 para cada um, topo. 55 fechado. Aí o cara olhou para mim assim, não quero. Eu falei, por que você não quer? Porque eu não entendo onde você vai ganhar dinheiro. Meus clientes todos vão pagar no cartão. Daqui a um ano você aumenta esse preço. Como é que eu fico? Eu falei, não, eu te dou um contrato de quantos anos você quer? 50 anos. Eu assino um contrato com você de 50 anos. Não, eu não estou entendendo, eu não vou assinar. Ou seja, são momentos e são situações que você está trazendo que a sociedade não enxerga e não tem como ter acesso a esse tipo de informação, que é para popularizar o uso do cartão. Exato. Eu expliquei isso para ele. Eu falei, cara, eu não vou ganhar dinheiro com você. Eu vou ganhar dinheiro com o condomínio. Mas você vai ser um instrumento para eu. Mas você é porque eu preciso do volume para avançar. Então, mas assim. Foi muito mato que teve que abrir, óbvio, né? Você pegava naquela época lá, você tinha muito restaurante que não aceitava. Hoje você deve ter no Brasil, 2 no Brasil que não aceita. Quer dizer, o cara vai incorporando aquilo ali ao custo dele. Tem um clássico aqui em São Paulo do cara que nunca aceitava cartão, hoje aceita. Restaurante. Até pela questão da segurança. Da segurança. Né, cara? Você não, que é o que eu ia chamar a dinheiro. atenção do pedágio. O quanto de economia operacional eles devem ter tido. Porque nessa época que a gente foi atrás, eram não sei quantos cofres, numerário, volume, carro forte. Enfim, era muito risco e muito custo operacional para manter aquele meio de pagamento que era o dinheiro. Quando você digitaliza isso e passa para um meio de pagamento eletrônico, na outra extremidade você tem uma economia absurda operacional. De novo, não há dúvida em que para o lojista pagar 2% para você não manusear o dinheiro é estupidamente vantajoso. Não tem discussão disso. Agora, nós estamos vivendo numa situação que é o que me preocupa. Vou te dar um exemplo. Você tem um cartão Platinum. Uhum. Você tem sala VIP, porque agora está na moda, todo mundo dá sala VIP. Como se fala, sala VIP desce algum dinheiro, mas tudo bem. Cheio de sala VIP para todo mundo. Maravilha.
Aí eu e você vamos tomar um café aqui embaixo, na cafeteria ali que a gente viu na recepção. O dono da cafeteria vai pagar mais para você do que paga para mim. Porque vamos imaginar que eu não seja Platinum. Platinum. Porque o meu cartão é Platinum, custa mais caro. O seu cartão Black, Platinum, whatever, Infinity, ele, comerciante que vende café e que fecha 10 pau no final do mês de lucro, tá pagando para o teu banco te dar a sala VIP. Cara, eu não consigo achar isso normal, entendeu? Você tem muitas frases. Não consigo achar Você normal. sabe que você tem muitas frases. E uma delas foi, não tem almoço grátis. Foi de onde eu mais ouvi, foi com você. E aí, e eu confesso, na época, eu falei, como assim? Henrique tá viajando, para. Como? Tem. Quando eu comecei a entender que para existir algo, você tem que subsidiar de algum outro ponto. É isso que você acabou de falar. A sala VIP, para existir, ela está sendo subsidiada por outra coisa. Seja pela o custo da transação, seja a anuidade do cartão, qualquer outra fonte tem. E nem cabe aqui entrar no mérito da onde que eles tiram dinheiro ou se o troço se sustenta. Mas a gente está, de novo, trazendo luz para temas que não são abordados com muita frequência. Né? Então, hoje, um cartão... Hoje, a essência da cobrança dessa indústria é o tipo de cartão paga-se mais ou menos conforme se ele é um cartão standard, né? Simples, se ele é um cartão black, se ele é um cartão corporativo, se ele é um cartão internacional. Todos eles têm uma cobrança conforme o seu tipo daquele plástico. Então, isso não é problema do dono do cafezinho. Exato. Isso por exemplo, vamos pegar para a gente pegar um exemplo. O Amex tem isso. Mas o intercâmbio do Amex não é diferente. Então. Por quê? Porque ele diferencia para o emissor, ele não diferencia para o lojista. Agora vamos pegar outro exemplo, pior do que esse, já que eu gosto de falar de tarifa de bandeira. Vamos imaginar que você fosse o Banco Central. Tá. E aí você publicou uma norma que fala assim, o intercâmbio máximo é 0,50. Beleza? Intercâmbio máximo é 0,50. Aí você é uma bandeira que os seus donos são os 3 maiores emissores. Ok? Uhum. E você fala assim, o intercâmbio, o Banco Central definiu que é 0,50, eu vou colocar 0,50 porque eu sigo a lei. Mas eu vou criar um FII de bandeira de 0,70 que eu recebo e se eu der lucro eu divido na proporção dos meus emissores. No meu entendimento básico, isso é intercâmbio. Uhum. O que mudou? Para mim não devia poder, mas é uma discussão grande que são as brechas que você vai usando em prol na legislação. E assim, de novo, não é uma crítica ao regulador. Exato. Eu já aprendi que o regulador ele tem um prazo muito diferente do nosso. A gente tem uma aflição rápida e quer resolver aquilo em um mês, e ele está olhando uma perspectiva maior, aquilo que eu te falei dos intermediários, por exemplo, ele fala, não, mas isso é briga entre os intermediários, eu estou olhando para cá, eu estou olhando o todo. O todo, e então eu não vou ficar pondo a mão nessas coisas aí. Mas eu sou um cara rebelde, mas obediente. E eu acho que a figura do credenciador, e meus últimos, pelo menos 30 dos meus 40 anos foi cuidando do credenciador, a minha briga é sempre convencer o lojista de que se ele não agir para evitar o abuso, ninguém vai agir. Parte dele, né? Parte dele. Então, assim, deixa eu ver se eu entendi. Então eu estou pagando a sala VIP do Pellegrino? Maravilha. Ok.
Mas quando você chegar aqui para pagar então com cartão Black, você vai ficar na fila e, e, e vai tomar um café frio. Sim, sim. Criar alguma regra só porque... Exato. Vem aqui, ó. Aí é engraçadíssimo, porque uma vez eu tinha conta no banco e eu tinha o cartão Black, né? Óbvio, né? Que é bom, né? É bom. A gente gosta, né? A gente ganhar isso, a gente gosta. Estamos comentando, mas a gente gosta. Aí o banco veio e o coitado do cara lá contratou uma central de atendimento para ligar para a gente oferecer cartão, né? E aí eu já tinha o cartão Black e a pessoa queria vender um Mastercard Electronic. Aí ela virou e falou assim, não, mas olha, porque tem problema de segurança, então é muito melhor você andar com o seu cartão Mastercard Eletrônico do que o seu cartão Black, não sei o que. Então eu falei, não, deixa eu ver se eu entendi. Você é do meu banco, que me deu um cartão Black, que eu pago caro por ele, para tê-lo, inclusive, Você está me dizendo que é melhor eu andar com o Mastercard Electronic do que eu andar com o meu cartão Black? Então cancela meu cartão Black que eu vou ficar só com o Mastercard Eletrônico, já que eu não vou andar com ele, né? Não, senhor, não, senhor. Pô, deu tilt, bugou. Não, senhor, não, por favor, isso também não. É cada coisa que se passa nesse segmento que as pessoas não fazem ideia, Divertido. Para montar essa estrutura, para essa estrutura ficar de pé, né, e continuar com todos esses atores, essas empresas, são muitas nuances, né? Não sei como é que a gente vai conseguir falar desse tema aqui, mas para a maquininha funcionar, eu lembro do canal de transmissão da transação. É uma empresa contratada para fazer aquilo, para construir essa... Se eu fosse falar de uma linha de transmissão. Uhum. E lembro da sua paciência que estava já... privada. Ela estava praticamente extinta com relação a esse tema, porque a gente ficava muito refém das intempéries ou das variações desse ator para que a maquininha funcionasse. Uhum. Então, assim, são tantas Você estava nuances. trocando antena, né? Saindo 2G, tudo. 3G, 4G. Tinha tanta coisa, tanta variável que não se faz noção, né, de quem não está no segmento de entender. Caramba, eu só botei o cartão não aprovou. Ficou lá no loop e de quem é a culpa? De quem tem a imagem mais estampada ali, que era a credenciadora, ela acabava levando pancada por causa disso. Então, assim, por isso que eu falo que é um segmento de... Nós atuamos em outra dimensão. A gente atua muito nos bastidores. Claro. Né? E não aparece para o público, não aparece para a sociedade, não aparece para o consumidor. Ele não está nem aí. E toda aquela magia para tudo isso acontecer em 2 segundos é muita coisa, é muita gente, é muita área, são muitos profissionais. Então, o que eu quero aqui é só fazer essa correlação. Você teve, das poucas oportunidades que executivos tiveram, de passar por várias áreas. Uhum. Então, quando você fala lá atrás que você era analista, que você esteve à frente de chargeback. Chargeback é aquilo que você não reconhece a sua compra, você liga no seu banco, fala, não reconheço aqui. Então, abre-se um procedimento de chargeback ou cobrança retroativa, né? Uma devolução, um cancelamento. E isso é muito rico, porque você tem todas as frentes de todos os atores para que a gente consiga, seja hoje no cartão físico ou no virtual, efetuar uma compra. Crédito, débito, parcelada ou até mesmo Pix. Não é isso? Então, por mais que fosse difícil sua mãe entender que você estava lá no chargeback, na arbitragem e não assistindo o jogo do América, né? É muito complexo, né? É um segmento de muita complexidade para ter funcionando ainda hoje. Eu não diria que ele é complexo, eu diria que ele não é trivial. Né? Tudo que é muito fragmentado não é trivial. Se você olhar cada coisa, sim, você consegue melhorar a vida do cliente em cada buraquinho desse. Há espaço para você colocar inteligência
e resolver. Nesses tempos de IA, por exemplo, Nossa, quer dizer, eu ia para esse caminho aí para te perguntar. é um espaço grande para você melhorar as coisas, mas assim, Onde você acredita que a IA pode atuar? cara, tem vários processos, né? Você assim, ela automatizar. Vamos lá, do mais básico. Eu volto lá no chip. O chip era um produto que servia para 1 milhão de coisas. O chip ele serviria para não precisar do celular no ponto de venda, porque ia estar tudo lá no chip. Na hora que você chegasse, o chip ia te fazer ofertas aqui. E depois veio o celular e acabou matando a utilidade do chip. E no final, 10 anos depois da implantação do chip, ele só serviu para substituir a tarja para ter informação básica, porque ele resolveu o problema básico da fraude. Quando você pega a IA hoje, puta, vai mudar completamente a coisa, porque não é que eu vou automatizar um processo, falar assim, todo dia chega um chargeback, eu trato assim, trato assado. Não, eu vou pegar o Pellegrino, que é o meu melhor analista de chargeback, vou ver como é que ele faz, vou entender e vou, em vez de eu ter 40 funcionários que fazem cada um com sua produtividade, então eu tenho, vamos imaginar, pegar o vendedor que eu falei lá dos 8 credenciamentos, vamos imaginar que eu pudesse colocar robô na rua, pô, eu ia pegar o meu melhor vendedor, que é o Pellegrino, e ele faz 15, vejo todo dia que ele está saindo para a rua, guardo o conhecimento dele ali, coloco 40 robôs, eu vou ter 40 clones Do Pellegrino vendendo na rua. Isso, obviamente, vai levar a minha produtividade para volumes enormes. Sim. Então, esse é o mais básico, mais óbvio e não trivial, mas não complexo também. Perfeito. Aí você tem um segundo nível de IA que tudo bem, como é que o Pellegrino faria em situações nunca vivenciadas, como a gente falou que deu bug. O cara chegou ali e falou assim, eu quero, mas eu queria uma maquininha quântica. Puta, como é que a IA vai sair dessa? Vai preencher esta lacuna, que é começar a ter uma inteligência com base em aproximações do que ela resolveu para tomar decisões. Na hora que ela começa a ir para este pedaço aqui mais desconhecido, vai ser desafiador, porque assim, a gente vê o seguinte assim, o seu sistema do banco, vou lá atrás que era mais fácil, agora está ficando mais difícil essa coisa de fraude, mas assim, o banco processava conta corrente de meia-noite a meia-noite e 20 e ficava fora. O fraudador sabia que tinha aqueles 20 minutos ali, ele aproveitava aqueles 20 minutos ali para fazer alguma coisa. Se eu sei que a IA vai raciocinar como sendo Pellegrino numa situação inusitada, o que eu preciso é criar situações inusitadas para dar brecha. Aí você vai ter a área de negócio querendo expandir ao máximo. Não sei se você já viu isso no passado, e a área de compliance lá atrás, mas não até pode, mas você vai ter que pegar a IA e fazer o seguinte, você coloca o Pellegrino para tomar a decisão, coloca o MIA do cara de segurança aqui para provar, coloca os níveis de alçada na IA aqui para... Tô entendendo que não vai ser muito final, por aí. Então, assim, e eu acho... eu estava vendo outro dia aqui um negócio de... minha mulher levou 30 anos para decorar o jardim e com a IA eu decorei o jardim em 30 minutos. Falei, tá. Qual estilo você quer? Qual não sei o que você quer? Qual você não sei o que e tal?
eu acredito que nós vamos ficar com jardins muito parecidos Se seguirmos por ao esse longo caminho. da vida. E da mesma forma, a gente está aqui fazendo um podcast, não sei o que tal, e a gente está vendo que essa revolução que é de você sair das grandes corporações de mídia para indivíduos fazendo isso, e isso aqui vai e volta, você mudou o terreno, os incumbentes não conseguem jogar naquilo lá, abre espaço para um monte de gente, monetiza-se de formas não convencionais, porque interessa a alguém essa monetização. Quantos por cento é errado, quantos por cento é certo, não faço a mais puta ideia. Mas eu diria para você que nós estamos há 5 a 10 anos de a credibilidade voltar a ser um valor relevante para eu parar de acreditar em qualquer um que postou alguma coisa, tá certo? Perfeito. Então, em algum momento isso volta, da mesma forma que em banco vai acontecer, depois que você já estruturou tudo bonitinho, não sei o que e tal, cara, eu vou ter conta onde, caramba? Eu vou correr o risco do Capdevilles Bank ou vou pôr meu dinheiro nos 10 Sólidos, lá, confiáveis. tá certo? Para mim é meio da mesma forma que eu vou buscar informação onde, caramba? As teorias da conspiração de direita, esquerda, centro, não sei o que e tal, hoje prosperam. Eu acho que a gente viveu isso em banco. Eu gosto muito do exemplo de telefonia celular, porque é mais ou menos da nossa geração, né? Que você começou com Oi, Claro, TIM, Vivo, aí todo mundo oferecendo e baixando preço, baixando preço, baixando preço. Hoje, você ao menos presta atenção no que ela está te oferecendo. Não. Porque você não acredita, porque você sabe que é tudo igual ao outro, você sabe que ele faz uma pesquisa de mercado e olha lá quanto a Claro está cobrando, quanto o outro está cobrando e vai cobrar igual, né? Então deve ter os 5% de pessoas que sabem ganhar dinheiro com isso, então pega o celular, troca a linha esse mês, volta para o outro, tem as 3 linhas para fazer, né? Deve ter. Mas esse é o cliente bom que você quer? Esse cliente, ele não está lá para te dar dinheiro. Ele está lá para ver as brechas do que você está fazendo e te tomar dinheiro. Então, eu acho que não é trivial o desafio da IA, porque eu vejo ele em 2 pontas, na ponta da despesa e na ponta da receita. Na ponta da despesa, esse é o cuidado que eu estou falando. Na ponta da receita, eu brinco muito assim, ó. O Pelegrino tá fazendo um podcast, eu vou ver, ele vai precisar de uma água, eu vou colocar no celular dele, compre uma água e vou ter um convênio aqui que a água, impressora 3D aqui, que já sai a água para ele e ele já toma água. Tá, legal, bacana, gostei. Eu sinceramente, eu não gosto de te dizer o que você vai fazer. Talvez por eu ser muito rebelde, eu penso assim, caramba, bicho, meu banco não sabe evitar fraude, quer dizer o que eu vou comer amanhã? Não vai, cara. Mas cada um com seu cada qual, cada um pensa uma então coisa. Não é por aí o caminho. Então, eu vejo, assim, ó, como cliente da indústria, tem alguns bancos que são melhores que outros e o Inter, por exemplo, eu gosto muito do aplicativo dele, né? Obviamente porque eu estou usando por fazer parte do grupo e ter sido surpreendido muito bem com o aplicativo. Ele já reduz as tuas opções, ele te oferece a coisa de um jeito mais... Cara, você está atrás do quê aqui? Ó? Tem esses 3 aqui, pega um. Mas, por exemplo, num banco maior, eu vou fazer um investimento, o cara me oferece lá 5.700
oportunidade de investimento, está aqui o prospecto, está aqui a desculpa, bicho. Não vai rolar, Eu não dá liga. O que você prefere? Um banco que faz tudo isso, te dá essa coisa e te dá educação financeira para você entender os fundos que tem lá disponível, não sei o que e tal, ou um banco que fala assim, ó, Luiz, deixa teu dinheiro aqui que eu vou te garantir 95% do CDI, porque eu tenho os especialistas aqui, eu fiz uma IA do caramba, que eu pego o dinheiro, coloco a 95% pro CDI e administro para você. Aí você é porreta, entendeu? Aí você tá gerando diferencial naquilo que é o teu papel. E numa forma de nicho. Numa forma de nicho, porque você chegou aqui, o que é relevante para esse cara? É isso? Para o outro é ter a conta grátis, barata? Ok, cara, tá aqui. Mas assim, o valor que tem não é você guardar o dinheiro para mim e me disponibilizar um monte de coisa. O que eu não encontro é alguém com quem eu possa conversar sobre o meu investimento. Não adianta, você vai conversar com o cara está recebendo dinheiro para indicar o que a indústria farmacêutica viveu na década de 80. É o que está aqui agora. Porque, assim, o que a gente faz enquanto ser humano é repetir, né? Haja vista a pirâmide. Pirâmide até hoje existe, agora em aposta de quem vai levar cartão amarelo. É a mesma coisa, né? Exato. Então, quem souber usar essas coisas para criar o seu valor, eu adoraria isso. Acaba tendo vantagem. Eu adoraria isso, cara. Puta, cara. É óbvio que você não vai falar assim, eu te garanto 105% do CDI, caiu a coisa, você dançou. Mas, cara, ó, é isso aqui, nisso aqui você vai ter esse range de variação aqui, você quer ser agressivo, seu range de variação vai para cá, você quer ser moderado, seu range vai ser para cá, e se você não quer ter coisa, você quer risco zero, cara, vou usar o seu dinheiro aqui na antecipação de recebíveis, aqui ficou aqui, essa CDI. É isso que eu acho que... Vamos pegar um outro elo da cadeia, que é a processadora. O que eu, como banco, quero de uma área de TI minha? Que ela consiga desenvolver o máximo de coisa possível, que o custo dela suba menos do que a inflação, se possível, menos do que a inflação e menos que o meu crescimento de receita, né? Se a minha receita está crescendo 6%, o meu custo de TI não pode crescer 3%. Tá certo? E qual é o problema a ser resolvido? Se eu faço dentro de casa, eu não consigo evoluir tão rápido. Se eu faço fora de casa, eu lembro uma processadora que, quando veio o 9º dígito do telefone, ele falou que era 30 mil horas o projeto para pôr o 9º dígito do telefone. Cara, desculpa. Então, pensa assim, eu adoraria tocar uma processadora que assumir... Cara, eu vou ser a sua área de TI banco. Vamos chegar lá no começo do mês e vamos definir qual é o meu orçamento para o ano que vem. Vamos definir quais são as as inovações que a gente quer fazer. Vamos definir os projetos que a gente quer fazer. Porque eu sou o especialista. Eu tenho os caras foda. Eu tô aqui com tudo isso. É uma relação é uma terceirização de uma função. É uma terceirização de função. Eu já tentei fazer isso como processadora, e é difícil porque é muito mais vantajoso você fazer um contrato mal ou menos e ir aplicando a inflação e corrigindo e até o banco sair, e foda-se, porque você fica lá. E já tentei fazer isso como cliente, que para mim é assim, eu falo, cara, vamos fazer o seguinte, ó, vamos pensar assim, tudo que eu não pensei e que você pensou e me trouxe aqui como inovação, puta,
Não tinha Pix, você foi lá e fez o Pix. Eu vou te pagar, vamos imaginar, custa por transação para mim 3 centavos. Você fez o Pix e eu não tinha pensado e eu coloquei, no primeiro ano vai ser 10, no segundo ano vai ser 5, no terceiro ano volta para os 3 que a gente cobra. Legal. Tudo que eu te pedi que você... Então, assim, os modelos, eles existem e talvez você pudesse usar até IA para ter uma coisa independente aqui para fazer essa coisa funcionar. Mas aí você está saindo do modelo burocrático que toda a indústria faz. Não só a nossa, todo o mundo em geral faz. Né? A gente está vendo a briga tarifária ali, toda a história toda, todo mundo foi para o México, China, produzir, vão voltar para os Estados Unidos, não sei, eu não sei qual é o que vai dar, mas assim, como é que eu olho isso tudo aqui para encaixar numa coisa que todos nós ganhamos na proporção do valor que nós oferecemos. Geramos. Agora, cara, assim... não... e aí, talvez eu seja meio fatalista, porque eu falo assim... às vezes você lida com... sempre tem um dono, né? Sempre tem alguma coisa ali. Você lida com o dono e fala assim, não, eu quero ser processadora, quero ter uma margem de 40% e quero crescer 100% ao ano. Filho... Isso que é... Não é aqui. Talvez em Nárnia. Não. Então você quer ter um banco. Você quer ter... Às vezes o cara quer ter um ponto de droga, porque o que ele pede... No mundo real não é assim. Não vai lá. Então assim... E é muito difícil esse tipo de coisa, porque você conseguiu engatinhar, você quer andar. Você conseguiu andar, você quer correr. Você conseguiu correr, você quer pular. E se você... falaram que você não ia engatinhar, você engatinhou. Falaram que você não ia andar, você andou. Falaram que você não ia correr, você correu. Falaram que você não ia pular, você... Pulou, é óbvio que eu vou voar. Tá, aí você vai lá pro alto do penhasco e salta. Não vai. Vai dar ruim. Às vezes... às vezes dá certo. Verdade. Né? Mas aí se deu certo, você virou o Steve Jobs. Em quantos, né? Cara, pensa o Henrique do futuro. Que mensagem você quer deixar para ele? Cara, o Henrique do futuro é lidar com um monte de coisa que ele não lidou, né? Então... eu acho que a mensagem, a mensagem, quando você está com 57 anos, a mensagem para o seu futuro, eu brinco que se aos 20 eu soubesse o que eu sei aos 57, eu tinha me ferrado tanto, porque eu ia, aquela piada do cara que fala assim, eu vou ganhar muito dinheiro para quê? Para eu depois deitar na rede e ficar pescando... contando pro cara que já tá desde os 12 na rede pescando e tudo mais, né? Então acho que tem coisas que é melhor não compartilhar sobre a vida. Mas assim, o que eu acho legal da história? Eu vivi com muitas dúvidas. Você vive com muitas dúvidas ao longo da vida porque você vai fazendo escolhas e essas escolhas muito mais por sorte do que por juízo, vão te levando a um caminho que você não sabe onde daria a outra alternativa. Então, se as suas decisões foram certas ou erradas, você que gosta de frases, eu agora estou com uma nova que é assim, não interessa se você está errado ou se você está certo. Interessa se você pegou a estrada que vai dar em algum lugar. E na maioria das vezes... eu caí numa estrada, eu diria para você que talvez 50% foi certo, 50% foi errado. O Federer estava fazendo um discurso de formatura lá, ele falou, cara, eu ganhei 80% dos jogos, mas ganhei 54% dos pontos. Então eu que fui
Vamos desconsiderar aí os concorrentes diretos, mas assim, eu fui um dos 3 maiores jogadores do tênis na história. Eu só ganhei 54% dos pontos, perdi 46%. Mas, cara, a estrada que me levou para a coisa me levou para um sucesso profissional. Um monte de gente que teve sucesso profissional suicidou, desistiu. Então, o sucesso profissional é só o sucesso profissional, não é nada além disso. Hoje eu tinha quando eu comecei na CSU, tinha um cara mais velho que eu, e eu naquela época, pô, imagina, né? Se aos 57 eu já quero trabalhar igual um retardado, imagina naquela época com 20. E esse cara era o gerente de produção. Terminava o dia, cara, ele sentava no boteco do lado, tinha um boteco lá que o cara fazia uma pizza sem massa. Ele fazia a mussarela, o recheio, então não tinha massa, era só coisa assim. Tomava uma cervejinha, a esposa do lado, tocando violão, 1h30 ali, ia para casa. Eu falei, pô, vamos fazer não sei o quê. Eu falei, mas Henrique, por que você quer, cara? Para de me encher o saco. Eu tô bem. Eu falei, puta, cara. E aí eu vejo assim, e a gente quando começa a carreira, a gente fica com aquela sensação de que a gente trabalha mais que os outros. Tem um monte de gente fingindo que é samambaia, tem um monte de gente trabalhando de forma displicente, tem muita gente burocrática, e aí eu brinco, né, que todo mundo gosta de falar que as pessoas são o diferencial de uma empresa, eu acho até que são, mas aquela meia dúzia que trabalha, Exato. né? Não 100%. Não os outros que estão ali. E o que eu vi depois do meu aprendizado todo é que quem se dedica mais, quem pensa mais no todo, quem é menos individualista, se deu melhor no meu universo de pesquisa. As pessoas que, igual eu, a gente olhava e falava, puta, a gente tá carregando o piano aqui nessa candunga, foi quem se deu melhor. A segunda coisa, também batida, mas só para reforçar, né? Quanto mais você escuta, mais você acha que é verdade, é que o desafio de aprender, ele é muito rápido e ele é muito no começo da carreira. Você aprende, você aprende, você aprende, você aprende, você aprende. Cara, o desafio é desaprender, cara. O desafio não é aprender. Cada vez que você... Eu brinco com minhas filhas que ela fala, pô, tá muito difícil. Eu falo, parabéns, você mudou de fase. É igual um joguinho. Parabéns, você mudou de fase. O que te leva ao primeiro degrau não é o que te leva ao segundo, que não é o que te leva ao terceiro, que não é o que te leva ao quarto. E para você adquirir uma nova competência, normalmente você tem que abrir mão de uma. Então é sempre pular de paraquedas. Porque você deixa lá no avião tudo que você... Pô, trabalhar 20 horas por dia foi o que eu fiz para crescer quando eu tinha 18 anos. Hoje nem pode, né? Porque apaga a luz, vai dar problema trabalhista, não sei o que. Mas na época, podia. Aí você olha e fala assim, puta, mas espera aí. Então, para eu virar gerente, eu tenho que trabalhar 36 horas por dia? Não. Não, que não tem. Você tem que parar e fazer outra coisa. Ah, que outra coisa? E aí esse desaprender e estar disposto. Você está aqui começando uma coisa que você não sabe onde vai dar. Exato. Eu também não sei onde vai dar. Mas estamos aqui. Tá certo? Estou aqui. Estamos aqui conversando. Eu só tenho uma certeza, ficar parado é pior. É pior. Então, cara, eu sou uma pessoa flexível perante a vida. Eu acho que hoje eu estou olhando muito, estudando muito hinduísmo, budismo e outras coisas, e é dito muito que o resultado não pertence a você, o resultado pertence a Krishna. Você faz o processo, você monta, você dá o seu melhor e fazer o seu melhor
é honrar a Deus, seja esse Deus Qual for. que raio for. Uhum. Mas o resultado, e é por isso que eu gosto do hinduísmo, porque no catolicismo ele é uma recompensa. Uhum. Os bons vão ganhar o outro. Lá não. Lá é assim, é aleatório. Não adianta você me agradar, bobão. Eu distribuí assim, ó, descuidadamente. Agora, se eu te dei um gift e você não usou, puta, você não me honrou. Se você usou ele bem para fazer o bem da sociedade, o bem de todos e tudo mais, você me honrou. Parabéns. É só isso que você ganha. Puta, que sensacional. Parabéns. Mas por que eu vou fazer então? É simples. Qual a sua outra opção? Não fazer. Ser um filho da puta? O Pode ser. que você vai ganhar com isso? Eu acho que você vai se Vai sentir perder pior. muito. Eu Certo? também acho. Então eu acho que você... E eu sempre cresci muito nisso, de tudo que ninguém queria fazer, eu fazia. E ao fazer, eu aprendia. E veja, eu brinquei com você que lá no começo eu descarbonava Uhum. O saldo lá o saldo para entregar para o caixa. Era isso que eu fazia. Mas se, sei lá, você precisasse de um caixa, eu sabia tudo que o caixa fazia, sabia como ele fazia, sabia como ele fechava o caixa. Por quê? Porque eu fazia todo o meu trabalho, E olhava do outro. olhava, sabia o que eu sabia por que meu relatório tinha que estar lá às 9 horas da manhã, porque eu sabia para que o cara usava aquele negócio lá, eu sabia que se eu tirasse o carbono de um jeito que borrasse o número, o cara não ia conseguir usar aquela listagem ali. Então, assim, de novo, voltando no hinduísmo ali, ele tem a ignorância, a paixão e a bondade. Quando você está na ignorância, você está fazendo a coisa de forma burocrática. Entregar Faz aquilo, porque é isso. O que o cara vai fazer com isso? Não sei. dele. Meu trabalho é pegar aquilo e entregar para lá. Quando você está na paixão, você está assim, nossa, eu descarbono o relatório, não tem nada mais importante do que isso na agência. Se eu não descarbonar, o caixa não trabalha e o banco fecha. Filho, se você não descarbonar, eu te mando embora. Põe outro cara ali. No outro dia, sai daí, Juninho. E quando você está na fase da bondade, é aquilo que você olha o impacto de tudo que você está falando na proporção devida e honra a sociedade, honra a Deus fazendo o seu melhor. Quem fez isso se deu melhor. E é engraçado porque depois você acredita que... porque nessa época o mais capaz tende a vencer. Né? Tende a vencer. Porque você vai evoluir mais rápido que os outros. Você conhece mais, você adquire mais conhecimento, você vai vencer. Na hora que você vira um gestor, e normalmente você virou gestor porque você é muito capaz, nem sempre, aí já não é o mais capaz. E aí, aí às vezes eu olho hoje, que eu olhava e falava assim, porra, mas meu chefe não sabe o que eu estou fazendo. Nossa, eu sou muito mais competente que meu chefe, inclusive, porque eu conheço tudo, sei como fazer. Cara, é tão ridículo, porque no final é você com 5 anos de idade querendo enganar teu pai e tua mãe, entendeu? Não vai conseguir nunca. É igualzinho. Seu chefe foi igual a você, cara. Ele sabe tudo que você fez, cara. Entendeu? Então, assim... Então, estas armadilhas eu levei uma vida inteira para descobrir o que era. E às vezes você tinha ali um cara que você achava que não agregava valor e no final, na hora que tirou o cara, você falou assim, caraca, bicho, e agora como é que eu faço? Ou
Puta, agora cheguei numa posição que eu não vou trabalhar mais. Puta, cara, eu não sei onde é essa posição. Assim, O que eu faço é trabalhar mais e deve ser mais. São Pedro, deve ser Deus, eu não sei, mas que aqui eu ainda não cheguei nela, eu não cheguei não. Sensacional, Né? sensacional. Então, acho que isso é bom trabalhar, é bom desenvolver, é bom você ter o senso de realização. Uhum. Mas outra frase que eu ouvi que foi mudou um pouquinho a minha vida foi assim: mede o sucesso na proporção do esforço empregado. Para quem trabalhava 20 horas por dia, eu falei assim: será que eu consigo ter sucesso com 10 horas por dia? Dá. Uhum. Dá para ter vida? Dá. Porque tudo acontece muito rápido, Luiz. Verdade. Cara, é tudo muito rápido e cada vez é mais rápido. Sem dúvida. E nós já estamos em abril, já vai terminar abril desse ano. Não, é louco. Eu trouxe exemplo aqui de 10 anos. Nem eu me tocava que já 10 anos. Já é eleição presidencial de novo. Aí assim você fica vai. 4 anos brigando porque o outro ganhou. Cara, candidata de novo, bicho, vambora. Passa rápido. E nesse passar rápido, nessa coisa, lá na frente, cara, é óbvio que é ótimo você ter uma vida confortável, Uhum. ter dinheiro para usufruir tudo. Mas é aquela música lá que falar para o dinheiro quem é dono de quem, porque você sempre vai ter menos que alguém. Uhum. E você sempre vai ter mais do que alguém. Exato. Então, cara, você é o que é. E eu vejo, até fechando, outro dia o cara falou para mim e falou assim: porra, Henrique, você conhece tanto o mercado, você é uma referência pelas qualidades que você tem. Cara, você devia ser o astronauta da NASA. Eu falei, então, até acho que sim. Se você olhar as minhas qualidades, eu tenho muitas qualidades. Reconheço-as. Não sou modesto, não. Eu acredito que eu tenho. Mas, cara, se você olhar meus defeitos, bicho, não era para eu nem ter saído de Belo Horizonte. Era para eu estar lá. Então, eu cargo uma mochila pesada, cara. Mas somos quem podemos ser. E o que é pior, tem coisas que você deve melhorar, é óbvio. Mas tem coisa que eu perdi muitas oportunidades na vida por ser quem eu sou. Mas eu não quero ser outrem. Eu quero ser eu. Uhum. E aí, cara, onde vai dar? Se você for religioso, depois, se você não atingiu coisa, você vai voltar? Se eu voltar, eu tô bem, cara. Tá legal, vivo legal. isso aqui de novo, não tem problema não. Se não voltar... Tem aprendizado também com isso. Beleza. É isso. Então, eu acho que tem que ser leve. Eu acho que a vida tem que ser leve. Você tem que ter uma noção clara de quem você é, para que você haja do jeito certo. Você vai ganhar, vai perder, vai empatar. E o campeonato vai ter o ano que vem de novo. E a gente continua fiel aos nossos times. Sempre. Apesar de tudo, aí é onde eu ganhei menos. Muito bem. Mas tive alegria. Sem sombra de dúvida. Aliás, você promoveu alegrias de muitos outros aqui. Outras frases. Esse foi do América, revelação e tal. E assim vai. Putz, aí é assunto pra gente fazer outro episódio aqui. Mas eu acho que o mais importante é, cara, muito, muito, muito obrigado pelo seu tempo. Muito obrigado por permitir ouvir tantas histórias. Tem um significado muito especial. Eu tenho certeza que quem nos ouviu até aqui aprendeu muito. Tem muitas tiradas. Volta, reescuta, porque vale a pena. Não é toda hora que a gente está diante de tanta sabedoria, tanta experiência de um segmento e de vida
como você. Eu, como falei no início, falo agora no fechamento, que é uma honra muito grande. Eu me considero um privilegiado de poder ter trabalhado contigo, ter aprendido tanto, e foi um dos momentos mais únicos na minha carreira. Seja lá o que isso quer dizer. Mas de muito aprendizado, de muita evolução, que me permitem estar aqui hoje. Então, o meu muito obrigado pelo seu tempo, muito obrigado pelas suas histórias, muito obrigado pela pessoa que você é, pelo profissional. Se quiser deixar uma última mensagem, quiser deixar um contato, rede social, o que você quiser, fique à vontade. Não tô nessa fase, não. Eu te agradeço, Luiz, até porque o LinkedIn tá aí para quem quiser acessar, né? Exato. Eu te agradeço, acho que eu estou num momento de muitas reflexões, e esse papo que a gente tem aqui, ele sempre engrandece, ajuda, né? A gente, ajuda, e dividir aqui com você é um privilégio. Eu te agradeço muito e desejo que seja, você falou que é a terceira, né? Que seja a terceira de muitas. De muitas. E que a gente daqui a uns anos esteja tomando alguma coisa e rindo deste momento aqui e do que virou, e que você tenha muito sucesso. Muito obrigado. Torço muito por você. Obrigado. Obrigado por ser um dos primeiros convidados. Foi uma honra toda minha. Valeu. Muito obrigado mesmo. Obrigado. Para você que ficou até aqui, lembre-se, deixe o seu like, curta, inscreva-se no canal. É muito importante, venha curtir as histórias, porque sabe que histórias assim se conectam e abrem caminhos para a gente seguir a nossa vida, o nosso mundo. Muito obrigado pela audiência e até o próximo episódio. Henrique, obrigado. Obrigado.